Aê! Estamos ao vivo para todo o Brasil! Outro dia eu fui tentar falar espanhol aqui, deu todo ruim aqui, Jesus Cristo. Já até desculpas aos convidados. Vamos falar o português, que já é todo errado, mas eu gosto muito da língua portuguesa. Mas que eu tenho que aprender ainda muitas coisas. Um beijo para minha professora Ana Cristina, ela sempre fala, caramba, poxa, agora você escreve e tal. Eu falei, eu não sei como, professora. Realmente, meu negócio era matemática, né, professora? Mas cinema está em minha vida. Estamos começando mais um programa Guia do Cinéfilo, edição número 95. Poxa, eu tô tão feliz. Eu fico pensando quantas edições tem o Pedro Bial no programa dele. Já tem mais de 95, mas aqui a gente não tem produção nenhuma, mas a gente faz as coisas acontecerem. Eu vou lá, pentelho meus convidados, mando um mensagem, né, Cecília? Mando um mensagem para a pessoa, falo, vamos lá, vai ser legal, vai ser bacana, venha comigo, vai ser bacana. Entendeu? A pessoa vem e, poxa, eu fico muito feliz, muito honrado de estar recebendo todos esses convidados e convidadas aqui, esse programa maravilhoso. Olha quem está aí com a gente, o Alisson Oliveira, esse grande crítico de cinema, grande Ali. Beijo para você, Super Ali. Ele que daqui a pouco. Tu não tem que ir para a faculdade hoje, não, Alisson? Tu já está fazendo pós-doutorado aí em um monte de coisa que você faz? Olha lá, hein? Não deixa de ver a aula para vir aqui, não. Depois você vê no offline. Não quero que seus professores briguem com você, hein? Ó, ele está falando que Cecília está toda Pulp Fiction. Exatamente o que eu falei para ela. Falei para ela no post de Pulp Fiction aqui no offline, exatamente. Pessoal, é o seguinte, ô Cecília, eu tenho um textinho para te apresentar que eu roubei dos teus Instagram, Twitter, LinkedIn, essas coisas todas. E aí, depois, se tiver alguma coisa errada, você briga comigo, tá bom? E a gente começa nosso programa. Beleza? Então, vamos lá. Ó, o Alisson falou que a aula dele é online. Ah, tá. É online. Ah, então tá. Então bota duas telas, Alisson. Fica aqui e fica lá, que aí tá tudo bem. Beleza? Tamo junto. Vamos lá, então. Só fazer uma observação, que hoje eu vi a cabine do filme do... Qual foi o filme que eu vi hoje, meu Deus do céu? O Ambulância, filme do Michael Bay. Eu juro que eu quase levei protetores de ouvido, porque Michael Bay a gente sabe, né, pessoal? Michael Bay a gente tem que levar protetores de ouvido, aquela coisa toda, porque ainda vi no IMAX. Então, assim, ainda estou um pouco com dor de cabeça, mas de alguma forma temos que respeitar alguém que fez Nicolas Cage atuar bem, né? Tudo bem que ele estava do lado do Sean Connery naquele filme que todo mundo sabe o nome. Mas Michael Bay é Michael Bay, né? Michael Bay é Michael Bay. Mas a gente vai chegar no Nicolas Cage ainda, Cecília. Calma que a gente vai chegar no Nicolas Cage, vai ser bem divertido. Seguinte, Cecília. Nossa convidada de hoje, ela é jornalista cultural, crítica de cinema. Ela faz parte da Abracine, essa associação maravilhosa que gostamos tanto de comentar aqui. Associação Brasileira de Críticos de Cinema, que eu acho que é uma associação muito bacana, muito forte, super engajada. Cecília Barroso, super boa noite. Cecília, eu quero te agradecer demais de coração. A gente não se conhece pessoalmente, mas olha, escutei tanta coisa maravilhosa de você. Vi sua live com meu amigo Francisco Carbone. Falei assim, preciso chamar a Cecília para estar aqui no meu programa. Muito obrigado. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz por você ter me convidado. Um beijo para o Alisson primeiro. Obrigada por estar aqui, estou toda Pulp Fiction. Pois é, já chego aqui meio assim, porque já chego aqui com você falando mal de Nicolas Cage, né? Vamos ver o que vai vir pela frente. Estou meio ansiosa, porque não sei o que vai acontecer, né? Tipo, recebi o convite, mas não sei da pauta, não sei de nada. Vamos ver, mas estou curiosa. Pois é, o Frank me falou, né, que é o Francisco Carbone, que tinha vindo aqui. Você também me falou que ele tinha vindo. Tô ansiosa aqui, assim. Alisson, beijo. Vamos ver. Vai ser divertido, vai ser divertido. Só dar uma boa noite aqui para Carol Dibi, também produtora lá de Minas Gerais. Carol, super beijo para você, querida amiga. Que bom que você está aqui com a gente também. Ó, o Alisson já está falando, ó, Cecília é maravilhosa. Cecília é maravilhosa, muita gente boa. O Alisson conhece todo mundo. Eu trago todo mundo aqui no programa. O Alisson ele conhece, parece até que ele é o produtor do nosso programa. Mas às vezes, né, Alisson? O Alisson me dá umas dicas também. Rafa, você tem que chamar aquela pessoa e tal. O Alisson tá sempre aqui com a gente, ele conhece todo mundo. Super querido, o Alisson. E ele nunca veio aqui, Cecília. Ele foge de mim. Ele foge Alisson de mim. tem que vir também. Alisson é amor do meu coração. Amo Alisson, tô morrendo de saudade. Inclusive, a gente vai estar junto semana que vem, hein? Essa semana, Alisson. Quero te ver. Estarei em São Paulo. Quero te ver.
Muito querido, muito, muito, muito. Quero ver fotos no Facebook. Sou das Elviras também, que é o coletivo de críticas mulheres. Então, sim, show de bola. Vamos falar sobre as Elviras. Está aqui na nossa pauta. Olha só, Cecília, a gente tem uma pergunta padrão. Só falar que o Alisson falou que ele é o produtor informal, que ele trabalha nos bastidores. Tá certo, Olha só, a Carol tá falando que o Alisson vai ser o próximo convidado. O Alisson vai ser o convidado número 355. Já combinei com ele, Carol. Temos que esperar um pouquinho, vai demorar um pouco. Cecília, é o seguinte, essa é uma pergunta padrão que eu faço para todo mundo aqui. Eu quero saber como é que você entrou nesse universo audiovisual, como é que você bateu no peito e falou assim, caramba, vou pesquisar, vou escrever sobre cinema, sobre cultura. E outra questão dentro dessa, a sua família sempre te apoiou nas suas escolhas? Conta pra gente. Nas minhas escolhas ou nessa escolha especificamente? Nessas escolhas especificamente. Bom, eu comecei criança, eu fui me encantando, né? Meu avô era muito apaixonado pelo cinema de Hollywood, assim, então, tipo, sempre muito assistindo e sempre me fazendo ver muito faroeste, cinema clássico, né, de Hollywood, sempre me incentivando muito a ver. E eu comecei a ir atrás desse cinema, assim. E acho que, como a maioria dos críticos da minha idade, uma das referências era o saudoso Rubens Ewald Filho, né? Assim, era uma figura que a gente tinha meio que de referência, assim. Então, assim, eu via e tinha uma curiosidade por esse cinema, mas não era nada tipo assim, quero fazer isso, mas tipo assim, achava legal aquilo que ele fazia. E a minha mãe já era um outro cinema, assim, até criticava, mas sempre muito, não, você tem que conhecer esse outro cinema, muito Bergman, muito Kurosawa, muito um outro cinema muito diferente, só que eu muito nova. E fazia assistir, e era uma coisa que eu não conseguia alcançar, assim, então, assim, foram coisas muito diferentes. Eu, com uma idade que não tinha uma relação, uma capacidade de alcançar ainda. Então, foi meio que contraproducente, eu acho que assim, o acesso, mas que, de algum jeito, foi despertando uma curiosidade. E o que eu queria pesquisar, no final das contas, ali naquele começo de adolescência, acabou sendo esse cinema mais fácil do meu avô. Então, e meio essa briga de jovem com mãe, né? De filha e mãe, de tipo assim, não quero saber desse seu cinema. Eu assistia, mas o que eu pesquisava era o outro do meu avô. Então, meio que... e aí eu ia estudando mais essa coisa mais de Hollywood, mas ficava ali a coisa da mãe, né? Então, e eu acabei entrando mesmo nessa coisa do cinema e tendo... Então, assim, eu fui entrando meio que sem perceber nessa coisa de pesquisar o cinema e comecei a estudar e ler muito e pesquisar muito e me afastando, mas aí não teve jeito. Eu tive que acabar entrando nesse cinema da minha mãe e a minha pesquisa acabou me levando para isso e aí fui... mesmo me entreguei para o cinema de vez e para a crítica mesmo. Fui estudar jornalismo, comecei a pesquisar mais sobre crítica, mais sobre linguagem, mais sobre cinema em si, né? Já tenho uma idade um pouquinho mais avançada, não tão avançada, mas um pouquinho mais. Em 96 eu cobri o meu primeiro festival aqui em Brasília, eu sou de Brasília, que foi o Festival de Brasília. Acho que, para mim, eu não sei se tem isso de ser o meu primeiro festival, mas para mim foi o melhor festival de Brasília que eu assisti, que já era um festival que eu cobri há muito tempo, mas para mim, até hoje, foi o melhor festival que eu assisti na minha vida, que foi aquele do baile perfumado, tipo assim, foi histórico, né? Assim, foi muito, muito marcante. Então, meio que aquele momento marcou mesmo, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero o resto da minha vida, eu não quero mais fazer nada. Mas eu tinha uma filha e eu tinha que ter dinheiro. E isso não me dava
tanto dinheiro. Então, eu tive que assumir uma vida paralela que me desse dinheiro. E aí eu tive que fazer um concurso público, e esse concurso público era o que me fazia pagar as contas, e eu tinha a crítica e fui viver de freelance, né? Fui ser freelancer na crítica e ter um salário. Então, assim, sempre tive essa vida dividida, onde eu não pude me dedicar totalmente ao cinema e sendo servidora pública também. E assim. Não, bacana, não, poxa, aqui essa pergunta, as pessoas sempre falam, caramba, como é que eu fui parar em crítica? Eu falei agora há pouco com o Zanin, né, a gente tá até falando do Zanin, ele falou, cara, deu tudo errado para dar tudo certo, de repente virei crítico, ele é psicólogo, né, ele tinha consultório de psicologia, e aí de repente virou crítico de cinema, né, escreve no Estadão já há muito tempo, então o Celso Sabadin também teve aqui, entre outros nomes, falaram várias histórias assim, não, estava ali, de repente fui ali, daqui a pouco virei crítico de cinema. Mas essa questão da remuneração também é uma questão muito importante, né? É complicado viver de crítica de cinema, né? Eu falei aqui com o Janot também, Marcelo Janot, ele falou, é complicado, né, Rafa, viver de ser um crítico de cinema, aquela ser sua fonte de renda para... Né? O que faz uma diferença. Desculpa te interromper, mas assim, vou fazer aqui um interrupting, que eu acho importante aqui nesse momento, que eles, como homens, eles têm muito mais facilidade de ganhar dinheiro escrevendo crítica. A gente sempre teve um espaço muito mais limitado para ganhar dinheiro como críticos de cinema. Então, assim, para a gente sempre foi mais difícil. Então, assim, eu tive mesmo que arrumar um jeito de ganhar dinheiro, e o dinheiro que eu ganhava enquanto jornalista cultural sempre foi fazendo outro tipo de texto, não era escrevendo crítica. Assim, era muito raro eu ganhar dinheiro. Ainda é muito difícil, eu consigo hoje ganhar algum dinheiro escrevendo crítica, mas foi com muito sacrifício que eu consegui hoje chegar neste lugar de ganhar dinheiro fazendo crítica. Porque no começo eu não tinha, assim, para comer e para dar dinheiro, para dar comida para minha filha e para o meu filho depois, eu tive mesmo que trabalhar em outra coisa, entendeu? Entendi, é uma profissão que poderia ser, assim, não só para os homens, para as mulheres, para todo mundo, né? Poderia ser mais bem remunerado, né? Mais oportunidades. Acho que também é uma luta de muita gente que já está nesse meio, e espero que... Eu aqui sou um grande fã, cara, da profissão crítico de cinema. Um grande fã e um grande leitor também. Eu gosto muito de ler. Eu sei que as pessoas hoje em dia têm o TikTok, né, tem um monte de coisa, mas eu gosto de ler. Eu gosto de ver as palavrinhas ali na tela. Eu acho aquilo ali fantástico. Eu, assim, enriqueço demais, porque eu sempre me achei um texto terrível. Às vezes eu falo assim, vou escrever sobre cinema. Mas, cara, o meu texto é horroroso. Então, eu vejo vários textos maravilhosos e eu fico falando assim, caramba, que legal. Olha como dá para ficar refletindo nesses textos maravilhosos e tal. E teve em vários meses assim na minha vida, principalmente durante a época da pandemia, eu fiquei pensando, falei, caramba, eu vi um texto brilhante, lia, né, refletia sobre aquilo, e falava assim, caramba, será que essa pessoa foi remunerada por isso? Eu pensava nisso. Falei, qual é a probabilidade dela ser remunerada para isso, né? E aí, conhecendo, obviamente, muitos casos, e, infelizmente, são poucas as pessoas que realmente conseguem ainda ser remuneradas com alguma coisa num texto crítico aqui no Brasil. Infelizmente, vamos ver se isso muda aí, porque é uma profissão tão bonita, tão bacana, gera tantos campos reflexivos que é importante para a nossa sociedade, tão quanto os filmes, né? Que geram reflexões para a gente, né? E sim, os textos também, né? Que abrem nossas portas, né? Nosso universo para o pensar. Muito bacana. Cecília, é o seguinte... Pode falar. Sou do texto também. Eu não... Já tentei fazer podcast, já tentei fazer vídeo, já tentei, mas eu sou do texto. Eu sou uma pessoa amante do texto. Eu tenho amigos que são, eu escuto, até acompanho. Vejo alguns vídeos, menos do que ouvir, mas eu sou uma pessoa que gosta de ler mesmo, sabe? Gosto de interpretar o texto, de viajar nas palavras. Não sou uma pessoa que sou muito de ver e de ouvir, não. Eu também acho muito importante. E o escrever é uma prática tão bacana, né? Eu acho assim, meio libertador também, em vários sentidos, né? Ô, Cecília, é o seguinte,
existem alguns diretores ou diretoras de cinema aqui no Brasil, fora do Brasil, que eles simplesmente não assistem a filmes. Eles talvez tenham suas referências no campo das artes, em outro lugar. Né? A pessoa gosta, não vejo filme. Faço cinema e não vejo filmes. Eu queria saber de você, sua opinião. Você acha que para ser diretor de cinema no Brasil, fora do Brasil, a pessoa precisa assistir a filmes? Ou é possível criar uma linda obra sem assistir a filme nenhum? O que você acha? Eu acho que precisa assistir filmes. Acho que para fazer filmes, para fazer bons filmes, você tem que ter. Eu acho que para escrever boas críticas, você tem que ver filmes. Para fazer bons filmes, tem que ver bons filmes. Ou tem que ver filmes. Eu acho, né? Assim, mas sei lá, sempre existe aquela coisa da pessoa que, de repente, nasceu com uma iluminação diferente e aí ela consegue, sei lá, tem uma imaginação, uma cabeça sonhante tão perfeita que consegue reproduzir o sonho perfeitamente no storyboard ali, consegue, nem usa storyboard, né, também, mas consegue recriar aquilo cinematograficamente, né? Mas essa é uma pergunta que me persegue. Vou te falar, essa é uma pergunta que me persegue. Porque, assim, quando eu comecei a ser o programador de cinema, eu falei assim, caramba, obviamente vou entrar no meio, todo mundo vê filme, e beleza. Foi só eu ir no meu primeiro festival que eu comecei a perceber que o negócio não é assim. As pessoas não têm referências, praticamente, não todas as pessoas, obviamente, mas grande parte de famosos diretores brasileiros não tem a mínima noção da própria filmografia brasileira. E isso me assusta, assim, me assustava na época muito, né? Hoje ainda me assusta, mas me assusta pouco. Porque talvez eu tenha aberto, assim, um leque. Falei, caramba, talvez eles busquem inspirações em outras questões, né? Em outras questões. Eu fiz um projeto também lá no Guia do Cinéfilo, eu entrevistei mais de 500 cinéfilos e cinéfilas de todo o Brasil. E tinham diretores famosos, bem famosos, lá dentro dessa coletânea de perguntas. E tem lá alguns diretores famosos que falam, assim, determinadas coisas que eu falei assim, caramba, depois, pessoal, se quem quiser ler, entra lá no Guia do Cinema, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas é uma pergunta que sempre me perseguiu, porque para mim era muito óbvio, né? Tem que ver filme, pô. O enfermeiro vai ter medo de seringa, vai ter medo de injeção? Não pode. Ele é um enfermeiro. Ele, de alguma forma, lida com aquilo ali bem para poder ajudar o próximo. O cinema, para mim, é a mesma coisa. Mas depois começaram a me falar que, olha, pode ter outras inspirações e tal. Mas eu, Cecília, eu continuo preferindo as pessoas que veem filmes. Eu continuo preferindo. Mas, assim, é complexo. É uma situação, assim, que eu nunca... Assim, é uma das perguntas que eu faço aqui que eu nunca pensei que eu voltaria a pensar sobre. Mas tem gente que pensa um pouco diferente, assim. Pode sim. Eu, assim, das minhas conversas, dos meus conhecimentos, são poucas as pessoas que eu conheço que têm um rendimento bom e que não têm referência, que não conhecem, que não... Nem que seja do cinema mais comercial, alguma referência a pessoa tem que ter. Algum filme essa pessoa assistiu, assim. Eu acho muito difícil a pessoa criar sem... Não estou falando que não exista, mas alguma coisa tem que ter. Mas, assim, é isso que eu estou falando. Não sei se não existe, se não tem essa pessoa que consegue criar só da imaginação dela. Mas é muito difícil existir uma pessoa que não tem uma referência cinematográfica, uma referência cinéfila que seja, por menor que seja. É que nem você querer que uma pessoa crie alguma coisa musical sem nunca ter ouvido uma música. Eu acho que não tem isso. O Alisson concorda com você, ó. Eu concordo com a Ceci. E já tá na intimidade, eu concordo com a Ceci. Ele me chama assim já. Eu ainda continuo muito surpreso com algumas pessoas ainda que eu vejo e falam algumas coisas assim que eu falo, caramba, poxa. Para mim, eu concordo com vocês, obviamente. Tem que ter uma bagagem de cinema, tem que gostar de cinema. Para fazer cinema, você tem que gostar de cinema. Você vai expressar o seu gosto vendo filmes, né? Para mim é um pouco lógico nesse
sentido. Mas, Cecília, é o seguinte, eu queria saber de você uma coisa. Você é membro da Abracine, né? Associação Brasileira de Críticos de Cinema, que é uma associação que foi fundada tempos depois de algumas outras associações que já existiam aqui no Brasil, né? A Associação de Críticos do Rio de Janeiro já existia, a do Pará, se eu não me engano, foi a primeira, pelo menos me falaram isso, depois é a mais antiga, né? E eu queria saber de você como é que você enxerga hoje essa questão da Abracine, né? A importância da Abracine, né? E dessas associações de críticos de cinema. E outra questão, você acha que os críticos de cinema, de uma maneira geral, são de alguma forma uma classe unida? Os críticos de cinema são unidos aqui no Brasil? As pessoas fazem exatamente esse movimento que você fez com a cabeça, assim, depois volta. Mas vamos lá. Então, eu acho que é importante, eu acho que toda associação, ela tem uma importância porque eu vejo duas coisas que são muito relevantes num país que é do tamanho do Brasil, né? Você está conseguindo mostrar para quem trabalha com essa classe profissional onde estão essas pessoas, quem são essas pessoas. Então, assim, distribuidores, assessorias que queiram, né, assim, saber onde estão, eles vão ter um lugar para saber quem são os críticos de Amazonas, do Pará. Então, assim, existe um lugar onde você vai ter esse acesso. Existem ações e várias atividades que podem ser feitas para estimular o desenvolvimento da atividade crítica. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que uma associação pode fazer pela categoria, entendeu? Tem as então, publicações, assim, né? As publicações também. Publicações, traduções, tem várias coisas que eu acho que, assim, sim, uma associação é sempre muito importante. Eu acho que a representação de classe é sempre muito importante. E, assim, não só para crítico, para qualquer classe, entendeu? Eu acho que sempre essa coisa de se associar, se juntar, sempre fortalece muito. No caso da crítica, eu acho ainda mais importante porque a crítica é pensamento, né? Assim, é você pensar, você tá... É uma coisa que é muito de troca de ideia, de amadurecimento de ideia, de troca não de conhecimento, mas porque é isso, né? É uma coisa muito subjetiva, né? A crítica de cinema como é arte, né? Então, assim, você está juntando... Então, é um lugar onde você pode ter essa troca. Eu nem digo que a Abracine em si funcione muito como esse lugar de troca, mas é um lugar de encontro, assim. Você tem essa coisa de ter essas pessoas que se encontram. E, embora não seja um espaço físico onde você está encontrando, você tem essas pessoas que, de algum jeito, vão estar se conectando ali para fazer um livro, de repente, e essa troca de você conhecer algumas pessoas, no futuro vai trazer novos trabalhos, e você vai... eu li ali o livro, tinha essa pessoa, gostei do texto dela, no futuro você vai estar podendo fazer um outro trabalho com essa pessoa, vai chamar para... Oi, Márcia, boa noite. Vai estar chamando essa pessoa para fazer um novo trabalho, num catálogo. Então, assim, os próprios integrantes, os próprios associados vão se conhecendo. Então, assim, dentre os próprios associados, você vai criando essa comunidade, essa coisa. Então, assim, eu acho que tem essa coisa de troca e de conhecer, que é muito importante. E, além disso, essa coisa de juntar mesmo esse Brasil, que é gigante, né? É um continente, né? O Brasil é um continente. Então, assim, você vai estar juntando. Então, eu acho que sim, tem uma importância muito grande. Agora, vamos para a união, né? A união, aí a gente chega num outro ponto da crítica de cinema, que não é uma exclusividade do Brasil, isso é uma coisa que é mundial. A gente está falando de uma categoria que trabalha muito com... É isso que a gente estava falando, de texto, de subjetividade, né? Então, assim, é a minha opinião, é a minha verdade. E quando a gente fala de verdade,
e de si mesmo, né, da minha interpretação, eu tô me colocando ali no texto, então assim, é o que eu tô enxergando, é o meu filme, é o meu jeito de ver, é ego, né? Então assim, sempre a minha razão, quando a gente fala de ego, a gente vai falar de atrito, a gente vai falar de conflito e sempre vai ter esse embate. Esse embate é uma coisa que é sempre muito grande em crítico, não de cinema, mas em crítico de maneira geral. E existe uma arrogância que é muito grande. Então, a gente falar de união é uma coisa que é muito difícil nesse meio. E de teatro, de cinema, de artes plásticas, é muito difícil. Assim, são pessoas que têm uma certa dificuldade de interação geral. Mas a gente se dá bem. Mas a gente se dá bem com um pouco de arrogância. Olha, bacana a resposta, bacana a resposta, bacana a resposta, bacana a resposta. Eu faço essa pergunta para muitos dos convidados, né? Então, principalmente os críticos de cinema, né? Para poder entender a visão das pessoas. Cada um dá a sua resposta, mas eu acho que todo mundo chega meio que num senso comum, que realmente tem muitos atritos, vamos dizer assim, né? E talvez que podia ser uma classe mais unida, né? De várias formas possíveis, né? Mas eu torço aqui, como eu te falei, Cecília, eu torço para que realmente tenha uma união cada vez maior, de alguma forma, cada vez maior. E que eu gosto muito das associações. Sabe uma coisa que eu gosto das associações? Eu gosto que descobrem vários talentos. Sabe? Eu adoro quando vejo um texto de alguém que eu nunca li. Sabe? Eu fico muito... Caramba, que legal! Poxa, olha, tem um frescor, sabe? No pensar, no escrever. Eu gosto muito disso. Eu gosto de quando vocês descobrem novos talentos. Isso é muito, Eu muito... amo fazer isso. Eu amo. Sabe uma coisa que eu adoro fazer? Só quero aqui fazer uma parte. A Alisson falou que Márcia Schmidt é uma das maiores cinéfilas que eu conheço, que ele conhece. Eu quero reafirmar isso. E ela é incrível, ela descobre coisas maravilhosas, está sempre dando dicas incríveis. Tipo assim, se puder seguir nas redes sociais, indico, porque realmente Letterboxd, vai atrás, porque ela é ponta firmíssima. Márcia, Excelente. bota aí seu letterbox aqui que eu boto aqui na tela para o pessoal seguir. Mas conclua. Então, uma coisa que eu adoro fazer, que é uma dica que eu dou, sabe curso de crítica em festival? Esses cursos de tipo assim, tem o festival e aí tem as oficinas críticas, né? Sim. Aí eles tem a paginazinha e você vai acompanhando os textos críticos, né? E aí nesses sempre tem uma ou duas pessoas que surgem e você fala, meu Deus, são, nossa, pessoas incríveis, que você fala, nossa, geniais. Inclusive tem um menino novo que está escrevendo agora para Cenas, não estou fazendo propaganda, juro. Pode fazer propaganda, é ótimo, Cenas, pode fazer propaganda sim. É o Benjamin, que eu li os textos dele e falei, gente, que sensacional. Porque Ele é da isso, onde? Assim, ele é da onde aqui do ele Brasil? É daqui de Brasília mesmo. De Brasília, legal. Mas é isso, assim, você vai... A Lorena Torres, que não é daqui, mas é de Minas. Acho que ela é de Minas. Não, ela é do Recife. Você vai lendo e você fala assim... Uma outra de Salvador, que eu vi agora também, você fala, gente... Não lembro o nome dela. Mas você vai lendo os textos e você vê, gente, aí você vê depois a pessoa evoluindo, sabe? E você fala... É muito legal você ver esse surgimento do crítico e a coisa dele aprendendo a escrever, né, nas oficinas da crítica e como vai crescendo. Eu adoro fazer isso. Então, assim, quando eu sei que tem uma oficina da crítica, eu já vou para a página para acompanhar, para descobrir e para depois ir acompanhando, sabe? Eu amo conhecer novos críticos, assim, adoro. Que bacana, Cecília. Poxa, fico muito feliz, que eu também sou dessa vertente aí, é muito bacana. A gente está sempre renovando, né? Mas eu falo para todo mundo, toda vez que chega alguém com essa inspiração, né, de querer escrever sobre cinema, tem que vir com esse desejo, né? Eu quero escrever. A gente sente no texto, né? E esse frescor da coisa nova, é tão bonito isso. Olha, isso é muito bacana, tudo isso que eu adoro, esta profissão maravilhosa. Maravilhosa, eu tenho grandes amigos e amigas, pessoas que eu admiro demais. Cecília, seguinte, queria saber de você uma questão
que é essa questão do Elviras, né? Esse coletivo de mulheres críticas de cinema, esse projeto que eu acompanhei um pouco, assim, mais na época, né? Um pouco mais, uns anos atrás. Mas eu queria saber como é que você chegou até esse projeto, o que você pode falar para a gente do que é este coletivo de mulheres críticas de cinema, essas descobertas, né, de várias mulheres escrevendo sobre cinema pelo Brasil todo. Conta pra gente um pouco sobre o Elviras. Então, o Elviras, na verdade, hoje nem assim, foi mais uma coisa para mostrar que a gente existia, né? Porque o que acontecia? Existia um mito de que não existiam mulheres críticas de cinema. Não tem. Essa frase ela era falada, ela era dita. Tudo começou por causa da Bracine, de por que não tem mulher tem que botar mais mulher na Bracine, não tem mulher na Bracine. Ah, mas não tem crítica mulher. Aí, por que não tem mulher, não tem, essa mesa não tem mulher? Porque não tem crítica mulher. Por que não tem mulher no júri? Porque não tem crítica mulher. Gente, como assim não tem crítica mulher? E aí, estava tendo um festival, que era o Cine Ceará, e tinham, acho que, sei lá, 5 mulheres. Eu estava nesse Cine Ceará. 2016. Por que não tem mais... Por que tem tanto homem e tem tão pouca mulher? Ah, porque não tem mulher na crítica. Porque não tem crítica mulher. Como assim não tem crítica mulher, gente? Como assim? Não tem a gente aqui? Porque como assim não tem crítica mulher? Ah, não tem? Claro que tem. Não tem. Aí foi até... rolou uma discussão. Eu falei, eu vou criar uma associação só de crítica mulher. E aí, não vou dar nomes aqui. E aí eu fui respondida assim, eu vou criar uma associação só de crítico homem. E aí começou uma briga, falou assim, como assim? Essa aí já existe. A associação que tem hoje é só de crítico homem. Só tem poucas mulheres, não sei o quê. Eu não acredito que falaram isso para você. E aí, nessa confusão, nesse mesmo ano, começamos um movimento de vamos juntar todas as críticas mulheres que a gente conhece. E isso se iniciará, era em eu não me lembro o mês que era, mas aí já saímos de lá, já começamos contato de WhatsApp, de e-mail, de Facebook. Vamos fazer uma reunião em Brasília. E aí marcamos uma reunião em Brasília, juntando todas as mulheres que estavam credenciadas e mais umas que não estavam, que estavam aqui na cidade. Juntamos todo mundo para pensar no que a gente faria. Não era Elviras ainda, mas o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer para... E ainda era um esquema de vamos conversar, o que a gente sente, uma parada bem feminista mesmo, de o que a gente pode fazer para fazer frente a isso, sabe? Para se posicionar, o que a gente pode falar, o que a gente... vamos fazer reuniões para conversar, como é que a gente se sente, o que incomoda, essa coisa da dificuldade que a mulher tinha de falar eu sou crítica de cinema, porque isso existe. Muitas mulheres têm muita dificuldade de falar eu sou crítica de cinema, muito, sabe, assim, de acolhimento mesmo, de contar histórias do que tinha passado, aí começamos a fazer um passo a passo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um mapeamento. Onde estão as mulheres que são críticas de cinema? A gente tem que fazer um questionário para saber há quanto tempo você está na crítica, um questionário demográfico, tipo assim, quantos anos... cor, raça, idade, orientação sexual, tipo, tudo, sabe? Assim, vamos fazer um mapeamento. Quem somos nós? Onde estamos? O que vivemos? Então, assim, vamos fazer tudo. Vamos fazer esse mapa mesmo. E, tipo, nessa primeira reunião a gente disparamos isso para o Brasil inteiro. Nessa primeira reunião, a gente saiu com 94 mulheres atuando no mercado, sabe? Então, assim, não tem mulher? Não tem mulher na crítica?
escrevendo regularmente. Há quanto tempo atua? Então, assim, é isso, assim, um apagamento mesmo, apagamento total absoluto. E aí, em janeiro do ano seguinte, não lembro se foi 2015 ou 2016, mas acho que foi 2016. Aí, em janeiro de 2017, a gente fez a apresentação desses dados e apresentamos as Elviras numa mesa em Tiradentes. E aí foi o nascimento das Elviras, que foi a mesa com... Acho que foi a Carol Almeida, não, Flávia Guerra, a Camila Vieira e a Ivonete Pinto. A Ivonete esteve aqui, a Ivonete esteve até aqui. Adorei, foi um papo delicioso com a Ivonete, foi maravilhoso. Pois foi isso. Assim nasceram as Elviras. Parabéns aí, Cecília. Olha, sim, realmente, cara, existe um machismo muito escroto, né? Não só nesse meio da crítica, a gente sabe que em todo lugar, né? Eu sou homem, eu posso falar, eu vejo machismo em tudo que é lugar. Eu vou na rua, eu vejo machismo. Né? É complexo pra caramba. Eu sei que deve ser cara, é uma tristeza danada isso, né? E a pessoa ainda chegar para você e falar que não existe crítica à mulher. Cara, isso daí realmente é o cúmulo da babaquice, né, cara? É impressionante, né? Olha, corta meu coração ver uma coisa. A gente que prega sempre a união, né? O amor, a classe do cinema como um todo, né? Escutar coisas assim, realmente, olha, é complicado. É difícil, Cecília, é difícil. Eu nem imagino como deve ter sido difícil para vocês, né? Mas que bom que vocês argumentaram mostrando ainda, né? Que existe sim, entendeu? Somos um monte de gente, está crescendo, cada vez vem mais gente. Parabéns, cara, parabéns mesmo, Cecília. Tem que mostrar mesmo para todo mundo que vocês, além de existir, vocês fazem uma contribuição linda para a arte, de explorar esse campo reflexivo dessa arte maravilhosa, dessa profissão que eu falo para todo mundo, que é linda. Olha quem está aí com a gente, ó, ele, a lenda Francisco Carbone, a lenda. Beijo! O Carbone tinha que escrever sobre. Olha, a Márcia está falando também. Fala. Márcia, mas não precisa escrever. A gente está falando que você descobre pérolas. Você descobre pérolas. É sobre isso. É isso aí, ô Márcia. Beijo enorme para você. Ô, Márcia, bota aqui o seu Letterboxd para a galera poder te seguir, poxa. Vamos lá, vamos trocar. Tem um monte de gente bacana que assiste o programa. Bota aqui, Márcia, para a galera te seguir. Vai ser bem bacana. Ó, o Frank aí. Frank, você tem que escrever um livro das histórias lá da locadora, hein, Frank? Você me contou um monte de história de locadora. Você tem que escrever aqueles famosos todos que... Não sei se você sabe, se esse Frank te contou. Só aí é famoso. Algumas, só né? Aí, só aí é famoso. Só aí é famoso na locadora do Carbone, entendeu? Então tem que escrever um livro sobre isso, que eu quero saber essas histórias direitinho aí, quem alugava o quê. Vamos lá, quero ver. Bote no papel, Frank. Eu já falei para o Frank, você tem que escrever mais livros. Para botar ali, eu quero entrar na Livraria Cultura, ver um monte de coisa de Francisco Carbone, assim. É a sessão de Francisco Carbone, meu querido amigo. Fantástico. Grande Frank Carbone. Ô, Cecília, é o seguinte, queria saber de você mais uma questão. O Tropa de Elite, Cecília, foi um dos mais badalados longas o pessoal às vezes tem essa reação, O Tropa de Elite, Cecília, ele foi um dos mais badalados longas-metragens dos últimos anos, né? No cinema brasileiro, salas lotadas, grande parte do público louvando as ações do Capitão Nascimento, brilhantemente interpretado pelo Wagner Moura, né? E esse filme, Cecília, inclusive, ganhou o Urso de Ouro em Berlim, das mãos do Costa Gravas. O Costa Gravas, a maioria dos cinéfilos que conhece a filmografia do Costa Gravas, sabe que ele tem um cinema com várias questões sobre os direitos humanos. Então, assim, às vezes a equação não fecha. Se a gente pensar um pouquinho, a equação não fecha. E às vezes até vindo mais de fora, né? Saiu até em publicações de fora, algumas questões do que eu vou falar agora, que esse filme, de alguma forma, pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu queria saber de você uma coisa, Cecília. Você acha que o cinema tem o poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? O que você acha? Ai, eu acho
Pode responder com o coração. Estamos aqui entre amigos. E responda como você quiser, Cecília. Essa realmente é uma pergunta que é um pouco mais complexa em vários sentidos, né? Mas fique à vontade, Cecília. Se Eu você também não acho quiser que responder, a propaganda... Pois é, isso é muito complicado, porque, assim, eu acho que sim, você pode usar o audiovisual de maneira geral, não só o cinema, cinema, novela, você pode sim usar como instrumento de propaganda. Você pode usar sim isso para manipular a massa. Sabemos disso, né? Temos Goebbels aí que mostrou para gente que sim, isso é sim um veículo de manipulação de massa. É um fato. Vemos isso acontecendo, né? Temos aí a demonização em vários momentos históricos. A gente viu isso acontecer com a televisão servindo como um instrumento de meio para manipulação uma de massa, ferramenta. Uma ferramenta. uma ferramenta para construção de vilões e de demônios para manipulação de sentimentos da massa e né? Então, assim, estamos no Brasil, conhecemos, sabemos, mas aí indo para esse elemento específico, né? Mas, assim, no geral, acho que sim, é possível pensar nisso. Mas indo para o específico, né? Para esse filme específico, eu não sei se o Tropa de Elite, especificamente um filme específico, tem este poder. Acho que sim, ele pode ser um elemento que falou com uma população que estava predisposta, que tinha esta chama dentro dela e, entendeu? Eu não acho que ele manipulou e levou a isso. Eu acho que já existia isso e ele trouxe algo. Ele fez isso acender. Eu não acho que ele levou a isso. Não vejo a questão da manipulação. Acho que já existia e ele só fez acender, entendeu? Não acho que foi uma coisa trabalhada como a gente vê em outros casos. Como a gente vê a Globo, por exemplo, fazendo um trabalho de vamos levar. Entendeu? Deu para entender mais ou menos o que eu falei? Claro. Acho que você foi bem claro. Gostei da resposta, Cecília. Show de bola. Essa pergunta ela é um pouco complexa. Às vezes, obviamente, o convidado não sabe a pauta, então ele fica meio, caramba, tem que respirar um pouco fundo, né? Mas assim, eu acho que é uma pergunta importante. Aí agora sim, só pensando na cabeça do criador, tá? Acredito que ele tenha sido uma cabeça que sim foi moldada por uma máquina que vem manipulando, entende? A cabeça do criador está sendo moldada por uma manipulação, assim, tipo, ele está sendo moldado por aquela máquina propagandista e por isso cria aquele elemento. Entendi. Cecília, é o seguinte, vamos falar de uma coisa um pouco mais leve agora. Já temos 43 Já temos 43 minutos, já viu como passa rápido? Passa rapidinho aqui, ó. Puf! Papo bom, passa rápido. Seguinte, Cinderela Baiana, Cecília Barroso, é um dos clássicos do nosso cinema. Um filme, aí na minha opinião, tá? Um filme aclamado por sua ruindade, sua falta de técnica, beirando ao bizarro em 99,99999% do seu tempo. Mas eu queria saber de você uma coisa, Cecília. Queria saber de você, existe filme ruim? Ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Existe filme ruim. Existe filme ruim, mas não existe filme ruim, isso é fora de questão. Existe filme ruim, mas existe dia que a gente quer ver filme ruim. É verdade, concordo. Tem dia que tudo que a gente quer é ver um filme ruim, mas o filme é ruim. A gente vai lá e fala, eu tô com vontade de ver um filme ruim,
E aí a gente vai e põe o filme ruim, mas o filme é ruim. Tem filme que a gente fala, putz, pelo amor de Deus. Mas é isso, assim. Tem aquele filme que é ruim, mas é tão ruim que é bom, e tem aquele filme que é, pelo amor de Deus, é um tratamento de canal sem anestesia. Mas é ruim. Tem muita. Eu concordo, tem muito filme ruim. Eu acredito que existe filme ruim, sim. Existe filme ruim. É que tem, às vezes, quando eu entrevisto aqui algum realizador, né? Não, mas cinema é uma coisa. Eu respeito. Mas, para mim, existe filme ruim, existe filme ruim. E que bom que exista filmes ruins também, é legal. Tem que ter todo filme, todo tipo de filme, né? E, obviamente, a pessoa tem que assistir ao filme para poder falar se o seu gosto, se você gostou, se você não gostou. A graça é essa. Graça da gente que gosta de cinema é essa. Eu adoro também embarcar em histórias que eu acho que eu não vou gostar e acabo gostando também. Eu acho super bacana, super divertido. E também eu tento sempre me policiar, não sei se você faz isso também, Cecília, de não entrar com predisposições reflexivas. Eu já vou para um filme de um diretor e falo, Jesus é o Senhor, meu Deus do céu. Eu estou tentando melhorar isso em mim, né? Eu falo assim, não, vou com o coração aberto. Hoje eu fui com o coração aberto ver um filme do Michael Bay. Fui com o coração aberto. Coração aberto. Aqui, ó, meu coração estava todo naquele IMAX. Todo naquele IMAX. Se eu gostei ou não, depois vocês vão saber que eu vou escrever sobre o filme, aí a gente vai conversar sobre ele. Ai, meu Deus do céu. A Márcia tá falando aqui, ó. E sim, alguns filmes ruins acabam sendo divertidos. É verdade, é verdade. O Cinderela Baiana, para mim, é um filme divertido. É um filme divertido, é um filme que se encaixa muito bem. E lembrando que o Cinderela Baiana é usado em salas de aula, pessoal. Um monte de professor usa o Cinderela Baiana também, alguns trechos, né? Às vezes para mostrar algumas questões, né? Tecnicamente, talvez não tão perfeito, né? Por que talvez não foi perfeito e tal. Já tivemos relatos disso aqui, bacana. O Alisson falou que já entra nos filmes do Paul Thomas Anderson gostando. Realmente, aí também, né? O PTA é o PTA, né? PTA é o PTA. Grande PTA, esse diretor maravilhoso. Eu já... No dia anterior eu já estou gostando, entro gostando, saio gostando, é incrível. Nunca falha. Ô, Cecília, é o seguinte, eu queria saber de você uma questão aqui. Quando eu era programador de cinema, eu via grande parte do público, infelizmente, grande parte do público, quando a gente botava um filme brasileiro em cartaz, as pessoas falavam assim, é brasileiro, sai correndo, não quer nem saber sobre o que é o filme, se é um documentário, se é uma ação, se é uma comédia, não quer nem ler a sinopse, não quer ver nada. E eu ficava muito triste com isso, né? E comecei a perceber que isso, infelizmente, acontecia semana após semana, de a gente colocar alguma coisa nacional na tela. Eu queria saber se você já percebeu isso também e se você acha que existe esse preconceito de parte do público com o próprio cinema que a gente faz aqui. O que você acha? Eu tenho certeza que existe, assim, existe é uma coisa que é difícil de mudar, assim, sabe? Eu até acho que houve uma melhora muito grande, eu acho que isso tem mudado bastante. A gente tem o pessoal demoniza muito o cinema popular brasileiro, né? Assim, esse cinema mais comercial brasileiro, Globo Filmes e Downtown, né? Mas eu acho que isso é muito importante para a gente tentar quebrar essa resistência que se tem ao cinema brasileiro, porque é isso, a maioria do nosso público não vai assistir cinema brasileiro, tem essa forte resistência mesmo, né? Ignora completamente o cinema brasileiro. Então, assim, é importante que a gente tente levar as pessoas para o cinema, sabe, de novo, porque é um fato que não querem assistir, não querem ir para o cinema. E na nossa família a gente vê isso, no nosso trabalho a gente vê isso, sabe? Assim, é uma coisa muito impressionante a coisa. Ai, não, mas é filme brasileiro. E, assim, uma coisa que eu percebo muito é que o streaming tem quebrado essa barreira, sabe? Depois da pandemia, a gente vê que, numericamente, isso tem sido mudado, não só comercialmente. Muitos filmes não comerciais têm sido assistidos. Valentina, eu esqueci o nome do filme. E o Frank nem tá aqui do meu lado para me ajudar. Mas ele tem a memória danada, né? Ele tem a memória danada. Maravilhosa. Mas tem filmes que não são desses mais comerciais, porque, assim,
Se a Netflix põe um Leandro Hassum ou uma Larissa Manoela, esses filmes vão bombar fora do Brasil, inclusive. Eles não bombam só no Brasil, eles bombam fora do Brasil. Sim. Mas filmes que não são esses muito, muito populares, eles bombam, eles estão sendo muito assistidos, sabe? E eu acho isso incrível. Porque é isso, assim, é desse jeito que a gente vai conseguir trazer o público para o cinema nacional. E eu acho que é isso, sabe? É um trabalho muito de formiguinha, muito de quebrar essa imagem de que a gente não faz filmes que mereçam ser assistidos. Não é Madalena, não é Madalena. Madalena não teve um grande público. Eu não lembro que filme foi. É um pouco mais antigo, é do ano passado. Uma coisa que eu gosto também nas editorias... Madalena é do ano passado, né? Mas... Uma coisa que eu gosto nas editorias de cinema também, Cecília, algumas delas, eles falam sobre curtas, sabe? Começam a preencher, né, seus textos, suas pautas com várias produções bacanas, às vezes médias metragens também. É muito importante para o público conhecer o nosso cinema, né? Ou descobrir, talvez redescobrir, né? É muito bacana. E esses streams têm um papel fundamental nisso, acabam tendo, né? A Globoplay, por exemplo, todo mundo reclama da Globo, mas caramba, assim, a Globoplay é um dos streams que mais tem filmes brasileiros de várias décadas, né? E é legal que a gente consegue. Eu adoro descobrir o cinema brasileiro. Às vezes o pessoal até dá uma dica aqui, eu vou lá, corro, eu vejo que tem talvez na Globoplay, às vezes em outro lugar, tem em outro streaming. E é tão bacana. Eu tenho minhas questões também com a questão da Globo e tal, mas a Globoplay eu acho que é um streaming que vem me surpreendendo por esse catálogo brasileiro forte, né? Forte, bem interessante, né? Eu fico muito surpreso toda vez que acesso. A Globo já tinha um catálogo muito bom na Telecine. Telecine é Globo, né? Eles já tinham um catálogo muito bom no Telecine. E só falando aqui de lançamento, Cabeça de Negro também, viu, Márcia? Cabeça de Negro também teve um lançamento grande na Globoplay. Que foi muito legal também, porque conversa muito com esse público jovem, que é um outro público que a gente pode começar a investir mais pesado. Sim. O Del teve aqui até. Del teve aqui, figuraça. Gente boa demais. Um amor de pessoa. E filmaço, também adoro Cabeça. Desculpa te cortar. Não, imagina. E você estava falando de curta, né? Que é um formato que tinha que ter mais espaço no Brasil, porque a gente tem uma produção vastíssima, super diversa, super rica, e a gente não tem espaço no mercado exibidor no Brasil, né? Assim, no tradicional de salas, né? Começou, assim, depois da pandemia, é todo horrível, tá? Acho tudo horroroso na pandemia, mas uma das coisas positivas foi a gente ter esse acesso a festivais, teve essa flexibilização, então, assim, o Brasil inteiro conseguiu participar dos festivais, e muita gente conseguiu ver curtas, né? Então, assim, uma coisa que eu acho que deveria permanecer é a gente poder ver os curtas dos festivais, né? Assim, porque a gente teve acesso aos curtas, muita gente teve acesso aos curtas. A gente que é crítico, a gente tem mais, né? Então, assim, é isso, vamos disponibilizar, vamos manter isso, vamos fazer esses curtas chegarem para o Brasil inteiro. Eu acho que é muito, muito legal, muito interessante que se conheça a produção. Com certeza. É que no Brasil tem a tal da lei do curta, né? Que o mercado exibidor finge que ela não existe, Cecília, sabe? A lei do curta está aqui, o exibidor está correndo para cá. É uma coisa assim terrível, né? E é complexo. Lá no Joia a gente já tentou colocar filmes brasileiros antes de alguns longas internacionais, mas eu sou do adepto da corrente econômica, da questão... não é nem corrente econômica, estou zoando aqui com a economia que eu fiz na minha formação, mas a questão eu queria saber eu queria falar aqui que quando a gente colocava um curta-metragem, eu sempre buscava conversar o curta-metragem com o filme que vinha em seguida. Então, era uma visão brasileira do curta-metragem dentro de um contexto que o outro filme com a visão lá de fora também colocava. Então, assim, é óbvio que os cinemas, infelizmente, não vão querer fazer isso por questão de horário, é uma sessão só, vão perder dinheiro, propaganda na tela, né? Cada segundinho na tela é o ganha-pão lá de muitos exibidores. Mas tem essa lei, e essa lei, ninguém respeita a lei do curta, né? Virou um negócio muito louco isso, né? Mas isso daí é uma questão muito complexa. Quando eu converso com os exibidores aqui, Cecília, o pessoal começa até a suar, Cecília.
começa até a suar, quase sai correndo aqui, mas a gente tem que falar, né? É uma coisa que existe, né? É importante também a gente escutar o lado do exibidor, né? É o que eu sempre falo aqui. Às vezes a gente pode não concordar com as coisas todas, mas aqui é uma conversa amistosa. A gente está aqui sempre para poder levantar questões. Cecília, seguinte, é a última pergunta, depois a gente vai para o Bumerangue Cinéfilo, já está quase chegando aqui no fim do nosso programa. Eu queria saber de você uma questão. Alguns festivais de cinema, Cecília, de todo o mundo, estão recusando, ou estavam recusando, filmes russos por conta dessa guerra da Ucrânia e Rússia. Eu queria saber de você, o que você acha sobre isso? Você acha que os festivais de cinema devem negar a entrada de um filme russo em um festival grande de cinema ou não? O que você acha, Cecília? Acho um absurdo. Também. Um absurdo. Eu acho que você negar uma delegação do país pode até fazer algum sentido. Assim, a delegação representantes do país, não o cineasta, mas assim, as pessoas que estão representando a Rússia, né? Mas a obra ou a pessoa responsável pela obra, eu acho um cúmulo, porque geralmente os diretores russos e os filmes russos, eles estão justamente questionando o regime stalinista. Eles estão justamente falando contra o governo bélico. Assim, é muito difícil você ver um filme russo que exalte Stalin. Eu, pelo menos, na minha história recente, não vejo isso. Mas mesmo que fosse um filme completamente alheio a isso, você não pode banir a arte. Eu particularmente, acho isso com um dissenso completo e absoluto, sabe? E o que eu vi da história, você vê que isso foi puxado por um artista, assim, depois se arrependeu, depois voltou atrás, depois falou, não é isso que eu tô falando, não é isso que eu tô falando, mas ele fez. Então, assim, acho que tudo no calor da emoção também, né? Tipo, não vou julgar a ação da pessoa, mas assim, finalmente você pegar e banir arte, eu não vejo nenhum sentido nisso. Para mim, não faz não tem propósito se banir arte. Arte não se bane nunca. Mas você pensar em pessoas que estão representando o país, pessoas que estão representando o governo, aí faria um sentido para mim, entendeu? Tipo assim, eu estou aqui representando o governo russo, aí ok. Você está representando, você enquanto pessoa, está representando aquela pessoa. Aí tudo bem, aí não, aí você não vai entrar aqui no meu festival. Mas uma obra, não vejo nenhuma lógica. Vamos ver o que acontece nos próximos festivais de cinema, que a gente vai ter os 2 grandes festivais de cinema no Brasil, vão ser mais para frente ainda, né? Tomara que a guerra já tenha terminado até lá, né? Muito triste e dói o coração ver as cenas que rodam aí, os WhatsApps e a internet como um todo, nessa era das comunicações. É terrível demais, é complicado. Cecília, estamos chegando aqui no final, a gente agora vai fazer o Bumerangue Cinéfilo, que é rapidinho para a gente encerrar. Bumerangue Cinéfilo, Cecília... Você só falou mal do Nicolas Cage. Calma, vamos chegar nele, calma, vamos chegar nele. O Bumerangue Cinéfilo é o seguinte, sabe aquele programa da Marília Gabriela, lembra? Que ela falava assim, uma cor, uma roupa. E aí você responde com uma pequena frase ou com uma palavra. E aí, a gente vai tocar no Nicolas Cage aqui, eu prometo. Aí a gente até pode abrir um pouco o campo da discussão aqui Discussão não, dos argumentos. Nicolas Cage a gente não discute, a gente argumenta. Este homem maravilhoso. Seguinte, Cecília. O que mais incomoda uma crítica de cinema? Agora já é uma palavra? Uma palavra ou um pensamento, mas pode ser várias coisas. Se for mais de uma que você tem aí na cabeça, já pode falar. Aqui eu vou abrir aqui. Pode falar mais de uma. O que mais me incomoda? Num texto, assim, numa crítica. Ou numa pessoa. Essa pergunta, assim, as pessoas interpretam de qualquer forma e de qualquer forma é válida. Por exemplo,
O que mais incomoda um crítico de cinema? Tem gente que fala a luz do celular na cabine de imprensa. Já falaram. Um texto mal escrito, cheio de pretensão, papapã. Entendeu? Aí você pode fazer o caminho que você quiser, entendeu? Você pode fazer o caminho que você quiser. O machismo, entendeu? Você fala, o machismo incomoda, vejo toda hora. Pode fazer o caminho que você quiser. Tá. Vamos lá, vou me preparar. Vai, valendo. O que... Vai, faz de novo a pergunta. Cecília Barroso. O que mais incomoda uma crítica de cinema? Arrogância. É isso aí. É verdade. É verdade. Tem muito texto arrogante, né? Tem muito. Tem muitas pessoas arrogantes, não só o texto, né? Geralmente o texto reflete a pessoa, né? Acredito muito nisso, né? Você tá lendo ali, você já consegue ver a pessoa assim na tua frente, já falando um monte de coisa, né? Complexo mesmo. Cecília, queria que você indicasse um filme brasileiro que você acha que muitas pessoas não viram, mas ele mora no teu coração, ele é ótimo, marcou tua vida. Indica um filme brasileiro pra galera, mas tenta fazer um filme desconhecido, assim, da grande massa cinéfila, qualquer coisa parecida com isso. Pode ser curta, pode ser longa, o que vier assim na sua cabeça. Todos os Homens que Eu Amei. Bacana, ninguém indicou esse. Viu? Olha que bacana. Show de... Aqui é bom, essa pergunta é boa porque a galera sempre anota as dicas e sempre tem filmes diferentes. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Cecília, qual é o streaming que você mais assiste? Nossa, era Telecine, mas não é mais. Eu acho que é... eu tô ruim, que eu tô em época de festival. Meu Deus, espera aí que eu vou falar muito. Telecine. Tá bom. Telecine. O Telecine tem um ótimo catálogo, por sinal, tem filmes bem interessantes lá. Cecília, na tua infância, adolescência, em qual cinema você assistia mais filmes? Atlântida. Cinema Atlântida. Esse cinema fica aí, fica aí em Brasília? Aqui em Brasília, virou uma igreja universal. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Infelizmente, é a Casa de Vídeo, Drogaria e Igreja Universal. É uma das três, infelizmente, Era cinemas. Puxa. E agora, para a gente finalizar, e aí vamos falar sobre ele, sobre o sobrinho de Coppola, o primo de Sofia. Cecília Barroso, para a gente começar, qual é o seu filme favorito com ele, Nicolas Cage? Oh, meu Deus. Ai, que difícil. Pode citar mais de um. Eu vou abrir essa pergunta. Já vi que você é muito fã de Cage, então pode falar mais de um aí. Qual o filme que Vou falar do mais recente, Pig. Tá ótimo. Pig, muito bom. Ele tá incrível. Eu adorei. Ele tá incrível. Gostei muito do Vou falar de Despedida em Las Vegas. Boa, Despedida. Mike Figgis. Vou falar de A Rocha. Michael Bay também. Os dois aí para você que está falando desde o começo dessa live, dessa nossa entrevista. Somos dois para você aí agora. Durma com essa. Então tá bom. A Rocha, mas eu gosto de todos esses filmes que você falou. Eu gosto. Eu não gosto de o último imperador, o imperador, né? O imperador, o sacrifício. Não, sacrifício não dá. Então, sacrifício não dá. Tem tanta coisa que este moço fez que, assim, acabou com a minha paciência ao longo do tempo. Mas, assim, eu pego no pé dele, Cecília, porque quando eu era pequeno, ele era meu ídolo. Eu adorava o Nicolas Cage. Eu ligava a televisão, tinha o Nicolas Cage, eu parava tudo que eu estava fazendo para ver o Nicolas Cage. Aí eu fui crescendo, aí eu fui desgostando de muitas coisas que ele fazia. Mas ele pega uns filminhos, né? Não, mas sabe o que é o Nicolas Cage? O Nicolas Cage é aquele ator que ele era muito regular, e aí ele começou a pegar coisas muito ruins. Eu tenho um gráfico do Nicolas Cage, que é assim, para cada filme bom que ele faz, isso foi piorando à medida que o tempo foi passando.
Para cada filme bom, ele ia pegando 2 ruins. Aí vai aumentando. Para cada bom, 3 ruins. Para cada bom, 4 ruins. Para cada bom, 5 ruins. Então, assim, vai só piorando, só piorando, só piorando, só piorando. E são filmes muito ruins. Agora ele chegou num nível de péssimos. Então, assim, vai ficando cada vez mais difícil. Mas até nos filmes ruins, ele tem momentos brilhantes. Essa é a diferença de Nicolas Cage. Não em Um Sacrifício, tá? O Sacrifício não se aproveita em nada. O Sacrifício realmente é tipo... Mas é isso, é muito difícil ter tolerância para os filmes ruins, entendeu? Mas tem um filme dele que chama Reféns, também não dá, tá? Reféns também é Nossa fundo do poço. Senhora! Com a Nicole Kidman, né? Jesus do Senhor! péssimo. Esse filme tem que benzer, realmente. Mas tem um filme dele que chama... Eu não vou lembrar. Que ele faz um cara que se vinga que é ele e o Guy Pearce. Ele tá muito bem no filme. O filme é horroroso, lixo. Mas ele tá muito bem no filme. É o 8mm? Ô, Alisson, você que sabe tudo. É o 8mm esse não? Então é o Vice Frenético? Não é 8mm. Qual é esse? Ele tá... Guy Pearce? Ai, meu Deus, que filme é esse, Jesus? Eu não sei. Deixa eu ver. Vou até pesquisar aqui, peraí. Nicolas Cage, Guy Pearce. Ah, tá aqui, O Pacto. Meu Deus, eu sei que filme é esse. Esse filme é muito... Esse filme é horroroso. Esse filme é horroroso. Jesus! Horroroso. Mas ele tá bem no filme, é isso. Ele é um ator péssimo. Gente, o filme é péssimo, mas ele é um ator bom, gente. Ele é um ator bom. Ó, a Márcia tinha matado, a cinéfila mesmo. A Márcia é cinéfila mesmo, ela tinha matado. Márcia não falha. Ó, e o próximo filme dele, que o Alisson tá até falando, que ele vai fazer o papel de si mesmo, é verdade. E esse filme vai ser lançado na semana do meu aniversário. Olha que homenagem da distribuidora para mim. Muito obrigado pelo carinho, por ver o peso do talento com todo o amor do mundo, deste ser humano fantástico que é Nicolas Cage. E eu quero convidar o pessoal que tá vendo essa live hoje, na terça-feira à noite, que quinta-feira, lá no Cinepop, site maravilhoso que eu amo de paixão, fui desafiado no Tribunal Cinéfilo, no meu próprio projeto, fui desafiado para falar sobre Nicolas Cage. Então, o Wilker Medeiros, crítico de cinema, me desafiou. Ele vai defender o Nicolas Cage. Eu estarei lá. Vai ser fantástico, Cecília. Vai ser a arena, é o Octagon Cinéfilo que a gente fala. O Octagon Cinéfilo, mas vai ser muito divertido. O Frank já participou. Vou te chamar para participar do Tribunal Cinéfilo, que é super divertido, Cecília. A gente pega um filme ou uma personalidade do cinema e aí, pelos argumentos, as pessoas defendem ou não defendem o ator, a atriz ou a obra em si. E é muito legal porque a plateia é o júri. A galera que entra é o júri, entendeu? Então, no final, o pessoal vota em quem teve os melhores argumentos. É muito divertido, é muito bacana. É um exercício cinéfilo muito, muito, muito interessante. Mas, Cecília, quero te agradecer demais a presença. Já tem 1h07 nossa live. Estamos chegando ao fim. Podia tocar aquela musiquinha do Jô Soares. Foi maravilhosa a entrevista. Olha, foi um grande prazer te conhecer. Vou acompanhar cada vez mais seus projetos. Você, então, está, poxa, na mesma editoria que meu amigo Frank Carbone, maravilhoso, querido. Cecília, continua sendo essa guerreira, continua lutando pelos direitos de vocês, mulheres maravilhosas. Vocês precisam cada vez mais ter oportunidades neste meio machista, chato pra caramba às vezes mesmo. Continue lutando. Saiba que, assim, vocês têm aqui uma pessoa que está sempre aí disponível para fazer, divulgar todos os projetos de vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença mesmo. Eu adorei te conhecer, adorei o nosso papo. Depois eu vou reassistir, eu sempre reassisto as entrevistas, vou botar aqui na minha tela para poder reassistir e refletir sobre essas lindas questões que você levantou. Muito obrigado mesmo, Cecília. Muito obrigada pelo convite, adorei, foi muito divertido, gostei demais. Muito legal mesmo. Bacana. E vou até assistir a Rocha de novo, em homenagem. O pessoal, para te seguir, Cecília, você quer deixar a tua rede social para o pessoal te seguir? Então, para me seguir, eu sou meio fraquinha de redes sociais, mas para me seguir, eu tô no Instagram e no Twitter, @Tchuli, né? Então, tudo eu sou Tchuli. E Cenas de Cinema, site, tô lá escrevendo. Frank Carbone também. Beijos, Alisson, beijos, Márcia, foi ótimo estar aqui com vocês também. E é isso, domingo vou estar comentando o Oscar com o Chico Firman lá na CBN.
Ah, bacana, eu vi lá no Twitter. Eu vi lá no Twitter do Chico. O Chico já esteve aqui também. Eu chamei de Chico Fireman toda hora. Ai, meu Deus do céu. Chico Bombeiro. Eu chamei de Chico Bombeiro, meu Deus do céu. Chico, um amor de pessoa também. Um beijo, boa sorte lá. Vou acompanhar vocês. Que horas começa a transmissão lá na CBN, Cecília? Às 20h30. 20h30? Vai pegar a nacional, né? Brasil todo, né? É CBN. Ai, que bacana. Show de bola. Vou assistir vocês. Olha, parabéns pelo trabalho. Fique com Deus e muito cinema na sua vida. Tá bom, Cecília? Só muito passar aqui o... Tamo junto. Deixa eu só dar um beijo aqui para Márcia. Obrigado pela presença. Para o Ali. Vocês foram ótimos. Adorei que vocês comentaram tudo. Deram várias dicas. Muito obrigado pelo carinho. Só passar a agenda aqui rapidinho. Na semana que vem a gente vai ter o... Não, semana que vem não. Amanhã temos o Flávio Ramos Tambellini, diretor de cinema. Vou começar com o Tambellini aqui. E vou começar com a Maria Clara, que é uma diretora e assistente de direção, que trabalhou num projeto com o Spike Lee. Vamos saber o que foi isso, como é que foi esse projeto. Quero muito, muito, muito saber. Tá bom, pessoal? Amanhã a gente se encontra. Um beijo para todo mundo. Cecília, muito cinema, muita alegria. Beijo. Muito cinema. Beijo. Beijo para todo mundo.